Oi, pessoal! Olha, todo santo dia uma jornada simplesmente incrível acontece dentro do nosso corpo, a digestão. E hoje a gente vai desvendar juntos esse processo fascinante. Como é que a comida do prato vira energia, vira vida, né? E para a gente começar, só para ter uma ideia do tamanho da coisa, nosso trato gastrointestinal tem cerca de 8 metros de comprimento. É isso mesmo, 8 metros é muito chão, né? Imagina só, toda essa distância para a comida percorrer dentro da gente. Pois é, mas será que a gente já parou para pensar o que realmente acontece nessa jornada toda? O que rola com a comida desde que ela entra na nossa boca até ela ser absorvida e virar parte da gente? Vamos seguir esse caminho juntos e descobrir os segredos de uma digestão que funciona direitinho? Certo, vamos para as primeiras paradas, a boca e o estômago. E aqui já tem uma coisa que muita gente se confunde, sabe? Achar que a digestão começa no estômago. Mas vou contar um segredinho. Ela começa bem antes. Na verdade, na boca. A boca é o primeiro e, quem sabe, o mais importante órgão da digestão, porque pensa bem, é a única parte que a gente controla 100%. E olha que loucura a mudança química que acontece aqui. É uma virada radical. A comida sai de um ambiente alcalino na boca, onde as enzimas já começam a trabalhar nos amidos e nas gorduras saturadas, e de repente ela mergulha no ambiente superácido do estômago. É um mundo completamente diferente, com uma missão totalmente nova. Lá no estômago, o que acontece é o seguinte: o ácido clorídrico se junta com uma substância chamada pepsinogênio, e dessa mistura nasce a pepsina. É essa enzima superpoderosa que vai quebrar as proteínas em pedacinhos. E um detalhe importante, hein? Aqui no estômago, o foco é só proteína, mais nada. E é aqui que a gente entende como um estômago saudável é crucial. Pensa na vitamina B12. Para a gente conseguir absorver ela, primeiro, o ácido do estômago precisa, soltar a B12 da comida. Depois, entra em cena uma molécula chamada fator intrínseco, que também é feita no estômago. Ela funciona como uma escolta para a B12, sabe? Elas viajam juntas até o fim do intestino delgado, onde finalmente são absorvidas. Se o estômago não tá legal, todo esse processo, que é vital, vai por água abaixo. E falando em estômago, vamos quebrar um mito gigante: azia. Muita gente pensa que é excesso de ácido, né? Mas na maioria das vezes não é nada disso. O problema, na verdade, é mecânico. É uma válvulazinha, tipo uma portinha, na entrada do estômago, que tá meio frouxa. E aí o ácido escapa para onde não devia. E qual é o perigo aqui? A gente sente queimar e corre tomar o antiácido. Só que, se isso virar rotina, a gente pode acabar atrapalhando aquele processo super importante da B12 que a gente acabou de ver. É um equilíbrio muito, muito delicado. Bom, depois do estômago, a comida chega na parte mais agitada da viagem. Agora a gente vai para o centro da atividade, para o grand finale que acontece lá nos intestinos com a ajuda do pâncreas. O pâncreas, gente, é o verdadeiro maestro da digestão. É sério. Ele libera um verdadeiro coquetel de enzimas superpotentes. Tem a amilase, que dá o golpe final no amido, a tripsina, que finaliza o trabalho com as proteínas, e a lipase, que cuida das gorduras. Basicamente, ele resolve tudo. E aí, chegamos no gran finale mesmo, que acontece graças à nossa flora intestinal, lá no intestino delgado. Pensa assim, a parede do nosso intestino é como uma cidade cheia, mas muito cheia, com trilhões de micróbios. E essas bactérias são nossas aliadas. Elas dão os retoques finais na digestão, ajudam a gente a pegar os nutrientes e, o mais importante, atuam como uma barreira de proteção, impedindo que coisas ruins cheguem no nosso sangue. Então, quando tudo funciona bem, esse sistema é uma orquestra afinadíssima. Mas ele também é super delicado. E o que acontece quando a coisa desanda? Bom, para entender isso, vamos dar uma olhada num caso real que mostra não só o problema, mas também o poder impressionante que o nosso corpo tem de se recuperar. Agora, imagina só o cenário. Um senhor de 68 anos. Por 30 anos, ele sofreu com uma síndrome do intestino irritável super severa. A vida dele era cólica, sangramento, uma correria sem fim para o banheiro e o pior, ele chegou num ponto em que ouviu do médico que não havia mais nada a ser feito. Desanimador, né? Mas aí, olha o que aconteceu em apenas uma semana quando ele seguiu um protocolo diferente. No primeiro dia, ele ainda ia ao banheiro 6 vezes, com cólica, com sangramento. Já no terceiro dia, caiu para 4 vezes. A caminhada da manhã, que antes exigia 4 paradas, agora só precisava de 3. No quinto dia, 3 idas ao banheiro e o sangramento tinha parado. E no 7º dia, ele conseguiu caminhar sem parar nenhuma vez. Ele estava finalmente ganhando o controle da própria vida depois de 30 anos. É impressionante.
Tá, mas aí vem a pergunta de 1 milhão. Qual foi o segredo? Qual foi a mágica? E o incrível é que foi um protocolo super direto, de 3 passos. Primeiro, parar com os irritantes, tirar tudo que era como jogar gasolina no fogo da inflamação, tipo trigo, laticínios, açúcar refinado, álcool. Segundo, adicionar probióticos, ou seja, repovoar o intestino com as bactérias do bem. E terceiro, ajudar a curar a parede do intestino usando homo americano para acalmar e cicatrizar tudo. Essa jornada toda pelo sistema digestivo, ela nos ensina muita coisa, né? Então, que tal a gente resumir tudo isso num manual prático? Um guia para manter essa máquina funcionando em perfeita harmonia. Então, vamos lá. Algumas regrinhas de ouro para um intestino feliz. Primeiro, evitar líquidos perto das refeições. Dá um tempo de meia hora antes e espera 1h30 depois. Por quê? Para não diluir os sucos digestivos. Segundo, caprichar no café da manhã, que deve ser a maior refeição, e pegar leve no jantar. É respeitar o nosso relógio biológico. Outra coisa, nada de ficar beliscando entre as refeições. O estômago precisa de umas 4 a 5 horas de descanso para fazer o trabalho dele direito. Ah, e uma dica para dar uma forcinha para o ácido do estômago. Um pouco de suco de limão ou pimenta caiena antes de comer. E, claro, uma dieta cheia de fibras, que é o que mantém o cólon saudável e funcionando. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. A história daquele senhor mostra uma coisa fantástica. O nosso corpo é projetado para se curar. Ele tem uma capacidade de recuperação que é impressionante. Então, a grande pergunta que fica é: será que nós estamos dando as condições certas para que essa cura aconteça? A resposta, como a gente viu hoje, está muito nas nossas mãos.